Muito boa noite, está começando mais um Max Esporte, aqui pela TV Max, canais 525 e 25, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite e quarta-feira às 6 da manhã. Os principais assuntos envolvendo o futebol do Rio, o primeiro bloco recheado de esportes olímpicos, de e-games, tudo isso para você, o programa que chegou para lhe agradar e lhe entreter às terças e às quartas-feiras para você aqui na TV Max. Bom, para começar o programa, lembrando sempre do nosso apoio cultural, RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. Com a RenTV dando o pontapé inicial e trazendo meus mosqueteiros com você. Comigo, nesta terça-feira, meu grande ídolo, Otávio Bocão, grande destaque da história do futebol de salão. A volta hoje, que a semana passada não pôde fazer, meu ídolo, Sérgio Américo, o melhor repórter da história do rádio brasileiro. Com aquele microfone diferenciado, nosso Sandro Vral, o maior narrador da história do rádio do Brasil. E fechando os mosqueteiros, Jorge Ramos, o ponto de equilíbrio, o maior apresentador de rádio do Brasil, o melhor comentarista de rádio e televisão do Brasil, o maior cantor, tocador de bumbo do sul do Jorge Ramos. Sou ídolo, meu ídolo, eu sou fã incondicional, e com esta cara simpática, agradável, o quinto mosqueteiro, chegando junto, sempre levantando a espada, enfiando nos outros, porque ele é um mosqueteiro firme de chegar e fazer aquele Zé do Zorro, meu querido, embolei tudo, hein, Daniel Pomeroz? Zé do Zorro, mosqueteiro, fiz uma bagunça, mas para começar animado o programa. É isso aí, gente, muita coisa para começar, um boa noite curtinho, sem esticar. Botafogo já caiu, Bocão? Boa noite, Mazela. Boa noite, meus companheiros. Todo mundo sabe que no mundo artístico, merda é sorte. No Botafogo, no futebol, e vocês são uns M's jogando futebol. O Botafogo já caiu. Tá certo. Sérgio Américo, começou bem o nosso Bocão. Flamengo vai ser campeão, Serginho? Boa noite. Sinceramente, as duas coisas. Primeiramente, boa noite para você, para os companheiros, para a galera ligada no Max Esportes. Não acredito mais que o Flamengo vai ser campeão brasileiro, e sobre o Botafogo eu disse que já caiu tem tempo, infelizmente. Você respondendo a pergunta, Carlos Borges, o Vasco da Gama sai com a chegada de Vanderlei da queda? Ah, com certeza. Um abraço para você, meu querido Mazella e todos do Max Esportes, nossos companheiros, nossos mosqueteiros. Eu com certeza sai. O Vanderlei Luxemburgo é um técnico, pelo menos no questão de incentivar os jogadores, de colocar os jogadores para correr. Eu acho que sai com certeza. Meu ídolo Jorge Ramos, o Fluminense se classifica para a Libertadores, meu querido amigo. Boa noite. Congelou. O Jorge ficou tão emocionado em falar do Fluminense que congelou. Responda você, Daniel. Boa noite, meu querido amigo. Boa noite, Mazella. Boa noite, companheiros do programa. Sem dúvida nenhuma, o Fluminense vai se classificar, ainda mais porque Palmeiras e Grêmio vão disputar o título da Copa do Brasil. Vai sobrar mais uma vaga para entrar diretamente na fase de grupos da Copa Libertadores da América 2021. Bom, falamos com o Daniel, com o Sérgio Américo, com o Otávio Bocão, com o Carlos Bosch, com o nosso Jorge Ramos. E na abertura do primeiro bloco, um quadro novo estreando hoje. Para nossa alegria, vamos falar de Olimpíada, Paralimpíada. Será que temos Olimpíada? Como vai ser? Como não vai ser? E ele sabe tudo. Meu querido amigo, grande profissional, grande jornalista, professor de educação física, fazendo a sua estreia no seu quadro olímpico e paralímpico, Wagner Gomes. Boa noite, Mazella. É um prazer estar fazendo parte de uma equipe tão seleta. A partir de hoje estaremos falando sobre esportes olímpicos e paralímpicos, começando com a polêmica da realização dos Jogos. 80% da população do Japão é contra a realização. A Kyodo News fez uma pesquisa, 35% aproximadamente são contra a realização e 44% pedem o adiamento dos Jogos. O Ministério da Saúde descobriu uma nova vertente do coronavírus, eles divulgaram isso, não sabem ainda o grau de letalidade desse vírus. O fato é que tem muitas variantes envolvendo esses jogos.
Imagine 15 mil atletas circulando pela Vila Olímpica e pelos ambientes de competição, mais as pessoas envolvidas. Não se sabe ainda se vão abrir para o público assistir de forma presencial, o que também é temerário acontecer. Ainda há muito o que fazer em relação ao coronavírus. Muitos países ainda não estarão, de repente, com as suas vacinas atualizadas. O fato é que é um risco muito grande do número de atletas de 15 mil aproximadamente e essas pessoas que trabalham nesses ambientes correndo um risco. Então, é bom se medir. Vale a pena correr esse risco? Nós vamos estar acompanhando por aqui e divulgando os resultados dessas questões todas para que vocês possam ficar atualizados. Até o próximo. Valeu, Wagner, seja bem-vindo. Tenho certeza que o pessoal de casa curtiu no Max Esporte a sua chegada, ilustrando e trazendo mais informações para todos nós. Depois do Wagner Gomes, outro esporte que é maravilhoso, o Brasil é bicampeão mundial, é medalhista, enfim, basquetebol. Quem sabe tudo de basquetebol é ele, o craque Marcos Bigu Mendes. Fala, Biguzinho! Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte. Estou passando por aqui para mais uma dica do basquete. Na NBB, estamos chegando bem próximo do final do turno e as 8 melhores equipes classificadas do turno disputarão a Copa Super 8 de basquete a partir do dia 15 de janeiro. E o campeão da Copa estará classificado automaticamente para disputar a Champions League das Américas. No momento, as 8 melhores classificadas do campeonato são Minas Tênis Clube, Flamengo, São Paulo, Paulistano, Bauru, Fortaleza, Franca e Mogi. Matematicamente falando, a equipe do Corinthians ainda tem chances de entrar entre as 8 melhores classificadas. Já na NBA, até as 10 primeiras partidas do campeonato, na Conferência do Leste, a equipe do Philadelphia 76ers continua liderando, seguido pelo Boston Celtics e pelo Indiana Pacers. A surpresa é o Brooklyn Nets, o Atlanta Hawks e o Miami Heat, que não fazem parte dos 8 melhores classificados. Já na Conferência do Oeste, a surpresa ainda continua sendo o Phoenix Suns, liderando a chave, seguido pelos Lakers e pelos Clippers. E a surpresa negativa é a Denver Nuggets, que não está classificado ainda entre as 8 melhores. Mas, meus amigos e minhas amigas, tanto na NBB como na NBA, a equipe que tiver menos problema com a pandemia, com o Covid, vai conseguir se manter no topo da tabela, porque vários atletas, infelizmente, principalmente na NBA, estão se contaminando com o vírus e acabam desfalcando suas equipes, tá bom? Então nos veremos na semana que vem para mais uma dica do basquete. Tchau, tchau. Valeu, Bigu. Obrigado, sempre marcando com inteligência a sua presença aqui no Max Esporte. Aproveite, curta as nossas redes sociais, entre em todas as redes, tem no YouTube, tem no Twitter, tem no Instagram, tem no Facebook, tem tudo. Nosso Robertson Giovanni cuida com muito carinho. Nosso Robertson Giovanni está aqui com a gente, só arrumando toda a casa, hein? Um abraço para o doutor Carmelo Conte, sempre com a gente, o maior hematologista do Brasil. Doutor Carmelo, um beijo para o senhor. Olha só, depois do Marcos Bigu, hora e vez dele, do nosso querido Paulo Bizarro, com o quadro que mais cresce. Esse game está demais, cada dia mais aficionados, cada dia mais divulgação. E o Max Esporte saiu na frente com ele. Paulo Bizarro. Fala, Paulinho. Muito boa noite. Vamos começar o programa falando de história dos games, que a gente não fala há muito tempo. É futebol. E para a gente falar desse incrível futebol eletrônico, a gente tem que falar do PlayStation 2 e dos mods que eram feitos em cima do Winning Eleven, Pro Evolution Soccer. E o mais legal deles, que todo mundo quer jogar, 100% atualizado, como diria o seu fã, que era a Bomba Pet, que existe até hoje, nas versões para PS3, PS4, Xbox 360, PSP, PC e também para o PS2, é claro que continua na ativa. Jogaço, vamos ver aí! Atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar.
equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer, porque tudo... Ainda no eFootball PES 2021 tem final da Copa Pré-Mercosul entre a equipe da DNT Esportes e os excluídos no dia 19/1 às 23 horas. E a Copa Mercosul da Federação BNT Esportes começa no dia 20 com 32 equipes. Vamos torcer e acompanhar por aqui. Para os fãs do League of Legends, vem novidade mobile. Finalmente, a Riot anunciou para março o Wild Rift, jogaço que promete liberar muitos campeões logo no início. Vamos dar uma olhadinha. Hey folks, Brian Feeney here, the design director of Wild Rift. It's so cool to be part of kicking off a new year of League, and we can't wait to show you what we've been working on. When developing Wild Rift, we aim to create an experience that is authentic to League, keeping things just the same when it makes sense. As you've likely seen, we've also made some changes to champions, skins, and the map to make sure things feel great for Wild Rift players. We also know many of you are still waiting to play Wild Rift, and it's taking us a little longer than we planned to get it out to you all. So, here's an update on our open beta rollout plans for the next few months. We're aiming to start service in the Americas in March. We're currently working on ways to make sure you get access to a bunch of champions quickly when you join so you can start building up your competitive pool. We'll have more details soon, and we can't wait for you to start playing. Ainda no League of Legends, divulgada a tabela do CBLOL 2021. Começa dia 16 de janeiro e segue até 18 de março. 10 equipes se enfrentando em 18 partidas cada um pela fase classificatória. Os campeões, os grandes vencedores, seguem para as quartas de final conforme a tabela que aparece aqui no vídeo. Obrigado mais uma vez pela audiência. Voltamos na próxima semana com muito mais do mundo dos games. Tchau! Obrigado, Paulinho, o marido da Ilana, minha querida Ilana, grande tricolor. Paulinho é Flamengo, a Ilana é Fluminense, mas no Fla-Flu todo mundo sai ganhando. Como diria no hino do Flamengo, no Fla-Flu é um mais Jesus. E os dois se pegam e dá tudo certinho. É isso aí. Bota todo mundo de volta, meu querido Fernando. Fernandão, torcedor do Vasco. Antes de começar o programa, falou: Mazela, fala do Vasco, Mazela. O Vascão tá demais, o Vascão tá impossível. Jorginho, você respondeu sobre o Fluminense. Responda, Jorge. Bom, o Fluminense é uma equipe que tem tudo para chegar entre os 6 primeiros colocados. Não tem um futebol vistoso de encher os olhos, mas é objetivo. E tem um detalhe, o Fred começou a melhorar. O Fred subiu de produção nesses últimos jogos e vem aí acrescentando muito pela sua experiência e pela sua própria categoria a equipe. O Fluminense vai incomodar ali por cima. Tá certo, então. Olha só, antes de fecharmos o primeiro bloco, eu queria uma opinião também, já falamos, fiz umas perguntas saltadas para cada um de vocês, mas eu queria que vocês respondessem, sempre de forma objetiva, por causa do tempo, senão Bira vai à loucura, o Dibonê, olha o tempo, tá, bababá. Olha aqui, ó. O São Paulo, todo mundo já estava dizendo que já era o campeão brasileiro, o São Paulo era isso, o São Paulo era aquilo, e o São Paulo tomou 2 pancadas. Para a sorte do Flamengo, que tomou 2 pancadas, a diferença é a mesma, só que o número de jogos diminui. Eu queria começar com você, Sérgio Américo. O que você acha que está acontecendo com o São Paulo? Está perdendo a mão, Diniz? Eu acho que sim, Mazela. É inegável que Fernando Diniz, com o seu trabalho, ele conseguiu, a médio prazo, colocar o São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro. Não sei se essa pressão de líder está mexendo na cabeça do Fernando Diniz, que já é um técnico até certo ponto experiente. As cenas que a gente viu dos áudios captados durante os jogos do São Paulo mostram aí o Diniz sendo rude, sendo ríspido até demais com os jogadores. A gente sabe que dentro de campo a boleirada realmente xinga, um briga com o outro, mas até naquela discussão ou naquele grito do Fernando Diniz com o Tietê, no jogo do São Paulo com o Bragantino, ele foi extremamente mal educado. E aí, para perder o grupo, meu amigo, é uma questão de tempo. Talvez isso possa explicar esse fracasso recente do São Paulo. Bom, eu ia chamar o Borges, mas como o Bocão foi jogador, esse tipo de diálogo, de cobrança, o jogador fica, como diriam os antigos, pé da vida, Bocão? Ou é normal o técnico falar assim? Os maiores vencedores recentemente da história do vôlei
do futebol aqui no Brasil, do próprio Flamengo em 2019. Jorge Jesus pegava os caras pelo pescoço. O jogador tem que estar preparado. Hoje tem toda a estrutura psicológica no clube. Chama o cara, olha só, é assim que funciona. Vai ter que ser assim. Porque eu conheço o Fernando Diniz, ele é muito temperamental, é um ser humano incrível, mas tem esse temperamento forte. O jogador tem que estar preparado para isso. E se não estiver preparado para isso, vai jogar tênis, que aí você quebra a raquete, você não briga com ninguém. Então, esse temperamento do Fernando Diniz sempre foi assim. O jogador tem que saber lidar com isso. Bom, o jogador lidar com isso. Mas você acha, Borges, que influencia ou não? O Bocão não me respondeu de forma direta. Ele acha que tem que estar preparado. Influencia ou não? Segundo ele, não influencia. Não, para mim também não influencia, não. Mas o Bocão também jogou futsal, né? Futebol de campo ele não conhece nada. Então, a questão é a seguinte, eu acho que começou a provocação. Ele não vai perder, o Sérgio Américo perdeu a mão nada. Ele tem o time na mão e a questão de discutir sempre acontece. Agora, ele, logicamente, sempre na beira do gramado, foi muito mal educado, sempre. Com o jogo do Luciano até brinca e tal. Muito mal. O cara que só pergunta sobre futebol de campo, ele não sabe nada. Deixa só o Jorge responder, Serginho. Você já fala então, por favor. Jorge, responda isso aí, porque, na minha modestíssima opinião, o Sérgio Américo vai falar, eu acho que faz parte você xingar, põe pelado a gente xinga, o cara de fora xinga. Não tem que ter essa na minha opinião, não atrapalharia em nada, mas na sua. Bom, o Jorge não está falando, fala você. É isso, claro. Fala, Jorge. O Jorge fala você. Não, só um detalhe. Logicamente que acompanhei futebol há muito tempo, treinamento, concentração, aquela coisa toda. E eu acho que tem, só para deixar clara a minha opinião, acho que tem uma diferença entre você xingar com raiva, pressionar o jogador para render, isso é normal. Agora, quando vira uma ofensa pessoal, o Fernando Diniz dizer que o Tietê é um ingrato, o que tem a ver com o jogo? Isso é alguma pendenga deles que o cara tá jogando na cara, entendeu? Só para que fique claro. Xingar, seu isso, seu aquilo, tem que marcar, tem que render, é normal, isso acontece. Às vezes sai até na porrada no vestiário, o Bocão sabe disso. Agora, aí a ofender o jogador é que eu acho complicado, que pode gerar problema, só isso. Mas Daniel, para fechar bem claro que eu joguei as categorias de base, sim, futebol de campo. Não responda o Borges, não bota pilha para ele. Não bota pilha, fala, Jorge, não bota pilha. Não, essa questão de vestiário só categoria de base. Deixa o Jorge falar. Eu também Deixa o Jorge falar, você, por gentileza. Você está atrapalhando o programa. Você jogou na praia e fica falando que jogou na praia. Deixa o cara falar, pô. Deixa o cara falar, pô. Essa questão, questão de vestiário, isso acontece. A cobrança é muito grande no vestiário, né? A discussão, xingamento, isso é normal no futebol. Só que agora as câmeras captam muita coisa que se fala. Perfeito. Aí transforma isso numa situação. Não é. Acaba vazando mais, a pessoa tem uma coincidência. O som do Jorge ainda não está bom? Borges, estou pegando teu pé, brincadeira, hein? Daniel, para fechar o primeiro bloco, você como um árbitro de futebol, você via muito o técnico esculhambando o jogador, xingando o jogador, não? Da maneira de motivacional, mas não da maneira ofensiva, pessoal, como aconteceu com o Fernando Diniz e o Tietê. Isso pode levar ao comando do jogo. Tá a mesma coisa, Marcelo. O diretor de ato entra no vestiário do ato no intervalo e vai dizer: olha, você errou naquele lance, naquele lance, naquele lance. O ato tem um segundo tempo péssimo de atuação. O árbitro já é ruim de uma maneira geral. Depois disso, então, você não, você era brilhante, você era ótimo. Fala, Borges. Fala, Borges. Cadê o Borges? Queria falar. O som do Borges e do Jorge está dando uma picotada. Daqui a pouco a gente volta. Oi, pois não. Tá ruim. Sérgio, você tem a hora do seu jabazinho. Fala o seu jabá para fechar o primeiro bloco. Beleza pura. Eu quero mandar um abraço para o Major Davi, que é o coordenador geral
da CDE, Comissão de Desportos do Exército. O time da CDE, eu já expliquei aqui, ganhou de maneira invicta a Supercopa Carioca, que foi um torneio realizado no final do ano passado para que os times de menor investimento pudessem trabalhar em momentos de pandemia. E 3 jogadores da CDE, campeões da Copa Carioca, se transferiram para o Americano. O Americano de Campos, que vai disputar a partir do dia 16, sábado que vem, a seletiva do Campeonato Carioca 2021, e um time que disputa a seletiva vai disputar o Campeonato Carioca da primeira divisão. Para o Americano da CDE, foram os meios de campo Baiano, Ederson, lateral direito Paulo Vitor e o atacante Kim, que foi o artilheiro da Copa Carioca com 8 gols. Esses 4 jogadores reforçam o Americano. Estão mandando um abraço também para o Márcio Barros, que é cogestor da Comissão Desportiva do Exército, junto com o Major Davi. Todos trabalhando como a gente. É isso aí, meu amigo Mazella. Perfeito, então. Deixa eu terminar o primeiro bloco. Chega, Bocão. Você é amigo de todo mundo, Bocão. Você é amigo de todo mundo. Você é só amigo do Carlos Borges. É impressionante. Olha só, mandar um abraço Vou mandar um abraço para o Wagner, novo presidente do Americano, que assumiu. Wagner, todo sucesso para você, meu amigo, que tudo dê certo, que é vizinho lá em Búzios, no mesmo condomínio. Então, todo sucesso, meu querido amigo Wagner, para a nova parte do Americano. Deixa eu fechar, vai estourar, senão não vai dar tempo. Fala. Não, rapidinho, só para te dizer que o Americano vai jogar a seletiva, estreia com o Cabo Friense sábado, às 15 horas, em Cardoso Moreira, porque aquele estádio do Americano está demorando uma eternidade para ser construído e o Goitacás não autorizou que o Americano jogasse no Arizão. Era o Godofredo Cruz. Deixa eu fechar o primeiro bloco, já a gente volta, tá com o Odair Júnior chegando, com o meu querido amigo Odair. O que foi com a mão assim? Parece um... Não é Godofredo Cruz. O Godofredo Cruz já era. É estádio Eduardo Augusto Viana da Silva. Para mim, é Godofredo Cruz será sempre. Em que pese eu gosto do Eduardo Viana, era uma querida. Também para mim, mas... o nosso caixa, para mim, vai ser eternamente Godofredo Cruz. Já a gente volta aqui com o Max Sport da segunda fase. Esses caras me perturbam, esses caras me deixam maluco. TV Max, Max Sport, o Rio correndo para Max. Até já. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Max Sport, pela nossa querida TV Max, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite, quarta-feira às 6 da manhã, abordando os principais assuntos do futebol do Rio, no contexto do futebol do Brasil. Primeiro bloco falamos de vários esportes, opiniões, debate, descontração, tudo isso para alegar e muito sua terça-feira aqui na nossa TV Max. Lembrando sempre o apoio da REN TV, comprar para quê? Aluga, é muito melhor, do nosso querido Júlio Cosentino, à frente da REN TV, com um trabalho maravilhoso. Valeu, Julinho! Aquele abraço para você. Bom, seguindo o programa, de volta os meus mosqueteiros e meu convidado querido chegando, Otávio Bocão, Carlos Borges, Jorge Ramos, Sérgio Américo, Daniel Pomeroy, e a chegada do grande narrador, tricolor também, um cara acima de qualquer suspeita, meu querido Odair Júnior, que na minha ausência, por causa desse problema da Covid, que graças a Deus o Borges não me substituiu, o Borges é titular, tocando o programa de maneira maravilhosa, você participou e eu pela primeira vez participando com você aqui do programa. Um forte abraço, viu, meu querido amigo? Seja bem-vindo. Forte abraço, boa noite, Marcelo, amigos do Max Esportes. É uma honra participar contigo. Na tua ausência, você estava com Covid, com o meu amigo Carlos Borges. Enfim, estamos aí para o segundo bloco, para o terceiro, para tocarmos aí com certeza esses assuntos palpitantes. Flamengo, Fluminense, enfim. O que for tudo do futebol, Marcelo. Tá certo, então. Tá aí, palpitante, para de mexer no telefone, eu vou te dar uma palpitada em você já aqui, tá bom? Acerta de novo aí o telefone. Bom, já que você... Aí, isso, não mexe mais, senão eu vou falar com a dona Alda, hein? Dona Alda, segura o seu marido que ele está impossível. Senão é impossível. Olha aqui, ó. O Flamengo, como eu falei do São Paulo, 2 jogos, 2 derrotas, Fluminense e Ceará. O Flamengo achava que ia passar dos 2 e, de repente, isso não aconteceu. Na sua opinião, meu querido Carlos Borges, por que o Flamengo não está se reencontrando? Posso ir lá atrás um pouquinho? Eu vou ao Dome.
O Domi ficou 12 partidas invictas. E porque levou uma pancada e porque estava começando a utilizar muitos jogadores da base, aí o grupo, os jogadores do Flamengo, achavam que ele não estava dando as explicações corretas nos treinamentos. Aí aparece o Rogério Ceni, que já tinha um problema com o Cruzeiro lá por causa dos medalhões, e começou a dar força aos medalhões. O Everton Ribeiro não vem jogando bem, por que não tira? Outros jogadores também, o Felipe Luiz não vem jogando bem, por que não tira? O Isla também não está bem, por que não tira? Então, esse é o problema. Eu acho que a questão é o seguinte, os medalhões não estão jogando bem. E outro detalhe, eu vou dar uma informação aqui. Existe uma informação que o seu Gabigol, logicamente, poderia ter voltado contra o Fortaleza, que foi uma viagem, inclusive, que aconteceu no Natal, para chegar em Fortaleza e jogar no dia seguinte, e isso não pegou bem no grupo, porque ele poderia estar naquele jogo Flamengo e Fortaleza lá no Castelão. É só uma informação. Bom, eu estou até coçando o nariz aqui. Sérgio Américo, eu acho que você tem uma visão um pouco diferente ou não? Por que essa queda de rendimento do Flamengo? Olha, Mazella, eu não tenho dúvidas que algum problema interno está acontecendo aí no Flamengo. O Flamengo tem um CT de primeiro mundo, salários em dia, toda a infraestrutura necessária, jogadores, como disse o Borges, medalhões, e o resultado não está acontecendo. O Flamengo poderia ser hoje líder do Campeonato Brasileiro, devido aos tropeços do São Paulo, se tivesse vencido os seus 3 últimos jogos, com Fortaleza, Fluminense e Ceará. Então, a meu juízo, eu conheço bem o Flamengo, algum problema interno aí tem que estar acontecendo. Será que é problema de relacionamento do Rogério Ceni com os jogadores? Será que os jogadores não estão entendendo o que o Rogério Ceni quer? É uma possibilidade. Agora, o certo é que há uma queda de rendimento muito grande de jogadores-chave. Os 2 laterais, o Isla e o Felipe Luiz, estão se arrastando. Everton Ribeiro não está jogando nada. Gerson caiu, Arrascaeta caiu. Quem cria nesse meio de campo a bola chegar no ataque? O Pedro tem que ser titular. Foi posto o Pedro como titular, Gabigol no banco, e o Pedro não rendeu nada no primeiro tempo, acabou substituído no segundo, ainda perdeu 2 gols, que em condições normais ele faria. Então, para esse rendimento baixar tanto, me parece que algo interno está acontecendo. E, taticamente, eu não estou vendo o Flamengo apresentar nada de novo. Foi um festival de chuveirinho diante do Ceará, e o Rogério Ceni fez substituições, encheu o time de atacantes, e nada aconteceu. Ô, Mazella. Ô, Jorge, pois não. Mazella, só um detalhe, o Arrascaeta está jogando. Dizer que o Arrascaeta não está jogando é o único que está jogando. É o único que está jogando. Eu acho que ele joga mais, Borges. Então tá certo. Então, Bocão, segura você, depois eu boto o Daír e o Daniel também. Eu quero saber do Jorge, então, pelo que eu posso entender, Jorginho, o problema seria a má escolha do treinador, como escolheram errado o Domenech e agora o Rogério Ceni, que para mim o Rogério Ceni, eu botei nas minhas redes sociais, é o Marcão com grife. Exatamente isso eu acho. Eu acho isso, porque ele está no Flamengo. E a história dele como treinador, ele pode vir a ser brilhante como treinador, Rogério Ceni. Tem tudo para isso, mas ainda não é. Você acha que esse é o problema? Eu acho que é um dos problemas. O Rogério Ceni deram uma dimensão a ele maior do que ele não tem. Ele passou pelo São Paulo, não foi bem. Ele passou pelo Cruzeiro, não foi bem. E está agora no Flamengo e não vai bem. Agora, os principais responsáveis são os jogadores, sim. Os jogadores caíram muito de produção. Tem aí a pandemia, teve problemas relacionados a contratos, dinheiro. Agora tem essa questão do Gabigol, que está fazendo cena para televisão, entra com uma camisa diferente, bota a camisa, depois faz gestos para a televisão. Isso tudo influencia. Agora, esse dimensionamento, superdimensionamento dado ao Rogério Ceni é um dos fatores. Agora, quem ganha jogo de futebol é jogador. Quem leva a culpa quando perde é o treinador. Na realidade, os jogadores estão fazendo uma péssima atuação. E mais, a comparação com o ano passado não existe, porque tudo tem o início, a manutenção e a queda. O Flamengo, nesse momento, está em queda. Virou abóbora, Bocão? Pois não, Borges? Não, só um detalhe, porque o Arrascaeta falou ao final do jogo contra o Fluminense que os jogadores da maneira que estão jogando não podem ser campeões. E o Diego também disse que
Nós temos que ter vergonha na cara, não falou nesse sentido, mas temos que ter vergonha na cara após o jogo do Flamengo e Ceará para resolver o problema entre nós. Nós é que temos que resolver. Não adianta fazer treinamento forçado, treinamento pegado e não pegar na hora do jogo. Bom, e tem um detalhe também, Mazela, me permita. Primeiro que foi um time de mudos no primeiro tempo. O próprio Rogério Ceni reclamou disso, o time não estava vibrando. Isso não acontecia na época do Jorge Jesus. Eu não sou saudosista, quebro o retrovisor, mas é verdade. E outra coisa, quando o Flamengo perdeu para o Fluminense, talvez, não vou nem dizer que o Rogério Ceni fez isso de maneira intencional, mas ele deu uma entrevista infeliz. Eu treino, eu coloco tudo em prática no treinamento, mas no campo erros grotescos. Quer dizer, ele jogou para cima dos jogadores. Como disse o Jorge, os jogadores são responsáveis. Mas você tornar publicamente, eu faço e aconteça, o jogador não faz. Isso também pode criar um problema aí interno também, né? Antes de botar o Odair e o Pomerol, eu queria saber do Bocão o seguinte: é impressionante a impressão que eu tenho, e eu coloco nas minhas redes sociais, você pode curtir além das redes sociais do Max Esporte, de todos nós aqui temos redes sociais, você pode até discordar, mas é impressionante, né? Os outros não ganham, não tem mérito, o Flamengo é que perde. Eu fico impressionado com isso, Bocão. É impressionado. Você disse muito bem. O Rogério Ceni é um Marcão com grife. Porque, aquilo que eu falei, ele tem o segundo pior desempenho da década, com 44%, atrás somente do Ney Franco. Quer dizer, superdimensionado, como o Jorge Ramos disse aí. Eu acho que o Flamengo está em queda, evidentemente. E o que o Diego quis dizer é que nos treinamentos existe um desempenho melhor, né? uma forçação, como o Carlos Borges falou, uma pegada maior. Então são leões de treino e na hora do jogo não estão rendendo como deveriam render. Agora, todo mundo tem sua parcela. O Jorge Ramos disse que quem ganha é jogador. A resposta tem que ser dada pelos... Ninguém desaprende a jogar futebol. E nada se perpetua. Não se pode mais comparar o Flamengo de 2019 com de 2020. Eu canso de falar aqui. As outras equipes descobriram a forma do Flamengo jogar. Mas ninguém está comparando mais. Mas ninguém está comparando mais, Mazela. Pelo amor de Deus. Todo mundo acaba comparando. Eles querem ganhar tudo de novo, não vai ganhar mais. Ninguém está comparando nada. Aliás, você vai aparecer isso aqui há muitos anos, outro time igual do Flamengo. Ninguém está comparando. Ninguém está comparando. Agora, o seu Mazela chegar... O Fluminense levou um sufoco do Flamengo. O Flamengo teve no primeiro tempo. No primeiro tempo. O Fluminense mereceu no segundo foi igual. No segundo foi igual, pô. O segundo foi igual. Junta os produtos do bolo, vai dar o quê? Se o Flamengo foi incompetente e não conseguiu fazer... Pelo amor de Deus, seu Borges. Pelo amor de Deus. É botar a bola... Deixa eu botar os outros dois na linha aqui. Tem que botar a boneca no berço. Acabou, o Flamengo foi... Peraí, Bocão. O Flamengo foi incompetente, podia ter matado o jogo no primeiro tempo. E não fez por incompetência, a bola pune. Então, deixa eu botar. E no segundo tempo foi igual. Se o seu Luiz Felipe lá, Felipe Luiz, esse lateralzinho do Flamengo, fez cagada, problema dele. O Fluminense teve mérito de um jogador ter lá e empurrar a bola lá dentro. Você tá absurdo. Você mesmo disse que o Fluminense não jogou nada. Aqui não jogou nada, o Flamengo virou abóbora, acabou, meu irmão. Acabou em 2019, esquece. Acabou não, tem muito campeonato em 2019, o Flamengo foi maravilhoso, foi bacana, deu tudo certo, com méritos. Acabou, como se falou Jorge, falou Bocão. Fala você, Odair, que o Bosta... Não estou comparando mais isso, né? Equilíbrio. Odair, fala qualquer coisa, Odair. Vamos lá, primeiramente criticar aqui o seu Bruno Henrique, que ele é o Maurício em 2020. Ele só tem um drible, dá um bico na frente e corre, igual o Maurício na década de 80 no Botafogo. O Bruno Henrique foi infeliz quando ele falou na entrevista coletiva, foi no dia seguinte, após a derrota para o Fluminense virada 2-1, que o Fluminense ganhou em 2 bolas fortuitas, o primeiro gol em bola parada, que o Fluminense não criou nada no jogo. Então, ele de fato está em outro patamar, o Bruno Henrique, não tem jogado rigorosamente nada. O Rogério Ceni, quando chegou no Flamengo, chegou blindado aí, a ser a solução, a volta do futebol de qualidade, toque de bola, criatividade, enfim. Nada disso até agora aconteceu. É um treinador em formação, como falou Jorge Ramos, já passou por 3 grandes clubes, contando com o Flamengo, São Paulo, Cruzeiro e agora a equipe do Flamengo. E até agora não mostrou rigorosamente nada o seu Rogério Ceni. Enfim, o Flamengo deixa a desejar, perdeu porque não teve a competência de matar o jogo no primeiro tempo e no segundo tempo foi melhor. Deixa o cara falar, pô!
Deixa o Mas cara vocês falar. estão dizendo que só falamos que o Flamengo... Respeite a outra opinião. Você vê que o Sérgio Américo fala, dá opinião, levanta o dedo e completa. Você, além de tudo, é mal educado. Interrompe todo mundo. Termina, Odair, por favor. Não, é basicamente isso. O Flamengo está em decadência, não está bem o Flamengo tecnicamente. E um detalhe, fisicamente, no segundo tempo, o Flamengo cai muito de produção. Ele joga praticamente um tempo e no segundo tempo ele cai de produção vertiginosamente. Essa é a minha opinião. Eu quero o Sérgio Américo falar sobre isso, mas queria saber do Daniel, no jogo de domingo do Ceará, tivemos duas entradas. Já que o Odair falou de Bruno Henrique, e eu acho o elenco do Flamengo maravilhoso, mas está num mau momento. Isso é normal, como o Jorge falou, manutenção, queda, esse negócio todo. Aquela entrada do Gerson, no cara do Ceará, e só levou amarelo, não era para vermelho, meu querido Daniel? E a do Bruno Henrique, não era para amarelo? Marcelo, se quem olhar a televisão com clareza, o jogo Gerson não vai na bola e atinge com pontapé a batata da perna do Ceará. Teria que ter recebido cartão vermelho naquela ocasião. Mereceu amarelo, mas o Gerson era ter levado o cartão vermelho e ser excluído da partida. Um outro lance muito engraçado, todo mundo achou pênalti, lance do esquerdo do Boca Júnior em cima do Marinho dos Santos, em que o árbitro chileno Roberto Tobar, na semifinal da Libertadores, não deu a falta e o VAR disse que foi uma disputa pela posse da bola. Flamengo e Ceará no Maracanã, acertadamente o Paulo Roberto Alves Júnior, do Paraná, assinalou a falta. O nosso treinador, Guto Ferreira, reclamou e foi corretamente expulso da partida. Lances iguais, interpretações diferentes. É por isso que começam sempre a criticar as nossas arbitragens. Exatamente. Fala, Serginho, porque a arbitragem é tudo ruim. Você não deixa ninguém falar, Bosch. Fala. Não, rapidinho, porque eu sou Daniel Pomeroy. Ele quer te derrubar, de novo. O cara leva paulada direto. O Gerson leva paulada direto, ninguém dá cartão. Aí, meu Deus do céu. O Gerson está longe de ser santo, cara. Muito longe de ser santo. Fala, Sérgio, essa queda de rendimento levantada pelo Odair, na parte física, você acredita nisso, Serginho? Acredito sim. Inclusive, nas minhas redes sociais, ao comentar o jogo de ontem, a derrota do Flamengo, eu falei sobre isso. Eu e outros companheiros de imprensa também já tocaram nesse assunto. De fato, claro que a gente não está no dia a dia, hoje em dia, inclusive, treinamento é fechado, ninguém vê o que o técnico e o preparador físico fazem, além muros, mas o Flamengo está caindo de rendimento sim no segundo tempo. E não estou comparando, estou apenas fazendo um paralelo. Na época do Jorge Jesus, aquele esquema dele, todos se recordam, de pressionar o adversário lá na frente, se recompor rapidamente para ajudar a defesa, jogadores iam e voltavam e o time segurava bem a parte física. Agora, o esquema não empreende um desgaste tão grande como era no passado recente e o time se arrasta na segunda etapa. Há jogadores, o Felipe Luiz está deixando uma avenida na esquerda, o Isla também está muito mal na direita. Cai muito o Flamengo no segundo tempo. E, a meu juízo, também um dos fatores da queda no total do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Bom, olha só, eu estou caminhando para o final do segundo bloco, eu quero falar do Botafogo, que o Botafogo realmente está uma baba, está vergonhoso, está horroroso. Terrível, está feio. Dá pena, é verdade. Olha só, alguém rapidamente, eu considero o elenco do Flamengo maravilhoso, mas está num mau momento, o Flamengo é muito bom, tinha tudo para outro lugar, mas como o Jorge foi perfeito, a manutenção foi difícil, agora cair, que ninguém é máquina para ficar o tempo inteiro em cima. Alguém de forma objetiva e clara, para o Flamengo voltar ao que era, rapidamente. Alguém quer falar alguma coisa? Só se tiver, senão a gente segue para o Botafogo. Fala, Jorge. Eu acho que o Flamengo não vai voltar a ser o que era, porque é impossível isso. Aquilo foi um momento, uma conjuntura, né, que todos os jogadores estavam num excelente momento, o técnico deu certo, sabia falar, cobrava, endurecia, mas com carinho, e o Flamengo fez o que fez. Agora tem que esquecer o Flamengo de 2019 para que o novo Flamengo surja. É isso.
Tá certo. Olha só, nessa reta final também, ouviu? Já falamos do Botafogo semana passada, eu fui o único que afirmei aqui, Serginho não estava, que o Botafogo já tinha caído. Todo mundo ficou em cima do muro, o Jorge ainda falou... O Jorge falou ainda assim, não, eu acho que vai cair, mas quem sabe e tal, mas o único incisivo fui eu. E assim, Botafogo é horroroso, lamentavelmente horroroso, fora as brincadeiras nossas de gozação, Flamengo, Fluminense, um sacaneando o outro, faz parte da brincadeira, eu acho sadio, com educação, com respeito, mas eu fico muito triste, meu querido Bocão, pelo momento do Botafogo e não vejo nada demais, e acho até que como o Luxemburgo, com a sua experiência, está acertando o Vasco, eu acho que o Barroca é muito inexperiente para o momento do Botafogo, como o Rogério Ceni no Flamengo. Mazela, primeiro que a minha opinião em relação a tudo isso, o Barroca é o que menos tem culpa. Ele já esteve no Botafogo, ele fez um trabalho mais razoável no Botafogo, foi mandado embora, veio para apagar um incêndio, trocar o pneu, um carro em movimento. Agora, porque esses jogadores, eu ouso afirmar que esse é o pior time da história do Botafogo. Eu ouso afirmar que esses jogadores são os merdas jogando futebol. Não falo como ser humano, eu falo como jogador. Porque parece que já entregaram, já jogaram a toalha. Todo mundo fala isso, é clichê. Gente, vocês têm que honrar a camisa do Botafogo. Se você tá ruim na técnica, se supere na parte física, na competitividade, na entrega. Vocês nem isso estão fazendo. Vocês estão acabando com a história do Botafogo. E ninguém toma uma atitude. Ninguém vem a público falar o Túlio Lustosa, que picharam, botaram ele no muro lá. Que ídolo de quê? Tu foi ídolo aonde, Túlio, no Botafogo? Você ganhou o quê no Botafogo para ficar no muro do Botafogo de ídolo? Mete a cara. O único que meteu a cara e teve que sair fora, que tá na conta dele, é o Montenegro, que ajudou o Botafogo. Aí dizem que o comitê é culpado de um monte de coisa. Gente, vergonha na cara vocês não têm. Vocês não vão ganhar mais um jogo até o final do Campeonato Brasileiro. E é uma vergonha isso, sabe por quê? Vocês têm mercado que o empresário de vocês é bom. Daqui a pouco vocês estão numa outra equipe aí. E ó, Botafogo se dane. Mazela, rapidinho aí. Mazela, Deixa só um detalhe. Pois não. Só um detalhe, desculpe. O Bruno Nazário ontem foi uma vergonha. O Bruno Nazário estava no banco e entrou no time do Botafogo. Teve uma jogada de linha de fundo que ele perdeu e ficou por lá. O Bruno Nazário não joga em time nenhum. Então, o Bruno, nenhum. E é um jogador muito baixo, nível baixo. O Botafogo tem jogadores de nível baixo, nem de Série B, de Série C do Campeonato Brasileiro. Fala, Sérgio. Não, só para dar minha opinião sobre essa situação também. Mazela, deixa eu fazer uma comparação. Se você, como nosso diretor aqui do programa, contratar alguém para falar no programa, o cara for um analfabeto, falar nós foi, pessoal chegaram, tudo bem, o cara vai ser criticado. Um analfabeto não sabe falar. Mas se você contratou, você tem responsabilidade de botar um analfabeto para falar. Eu estou dizendo isso em relação ao Botafogo. Gosto do Montenegro como pessoa, respeito, ele foi campeão brasileiro em 95, mas ele é, sim, muito culpado pelo que está acontecendo. Ele, essa pseudo-comissão gestora do futebol do Botafogo, esse presidente Neto, Nelson Bufarrege, e esse bando de empresários que colocou esse bando de rebotados. Eu entendo a bronca do Bocão, ele tem razão, mas esses caras estão jogando porque foram contratados. Muito empresário levou dinheiro e a diretoria fez vista grossa e os caras estão aí. Então os caras estão fazendo o que eles sabem, ou seja, nada. Mas que a diretoria tem que ser responsabilizada e também está levando o Botafogo para o fundo do poço na história, ela tem que ser sim. Botafogo já caiu e para se levantar e voltar para a Série A, meu amigo, vai demorar um tempão com essa política que acontece com o Botafogo totalmente equivocada. Tá bom, mas como é que nós vamos fazer agora? Você tem que remontar o time para a Série B. Vamos lá. Quem seriam os jogadores? Todos são apostas. Antigamente nós tínhamos um 5, um 10, um 8, um 7, um 9. Cada time bom. Como é que tu vai remontar um time agora se não tem no mercado? Você vai tirar alguém do Flamengo, do Fluminense, do Inter, do Grêmio, do Palmeiras? Não vai. Olha só, Bocão, deixa, já está estourando. Dá para remontar um jogador bom, Bocão. Não adianta. É muito interesse de empresário. Você sabe disso, cara. É muito empresário que se deu bem no Botafogo. Gente, olha só, deixa eu botar. Eu quero 3 opiniões aí, senão já estourou o programa no segundo bloco. O negócio é o seguinte, Odair, como exigir do jeito que o Bocão falou, exigir qualidade de uns caras que não tem? Eu acho que essa questão, e o Sérgio foi feliz, são jogadores muito ruins, sem qualidade. Você vai exigir de um cara sem qualidade um desempenho melhor, Odair? Não tem a menor questão.
O Botafogo, além de ser sempre mal escalado, o Barroca é um treinador, eu acho fraco, eu acho que é muito fraquinho o Barroca como técnico de futebol. O elenco é fraquíssimo no Botafogo. O Montenegro, que só ganhou o título de 95, ele atrapalha, ele faz um mal enorme ao Botafogo. Esse negócio de passado, ele ajudou, acabou, meu amigo. Comissão gestora, ele tinha que ficar na dele, já está aposentado, descansar a cabeça e parar de dar opiniões erradas em momentos errôneos. Ele acaba prejudicando, não é a primeira vez que ele faz isso, há tempos atrás, ele criticou determinado jogador do Botafogo, o próprio Gatito, que não era um bom goleiro, acho que foi o Gatito Fernandes, se não estou equivocado. Isso prejudica e depois ele pede desculpas. Depois que inventaram foi mal, acabou foi bem, meu amigo. O Botafogo, lamentavelmente, fica nesse negócio, a história, no tempo do Milton Santos, Garrincha, fulano de tal, Manga, acabou, tem que pensar no hoje e no futuro. O Botafogo já está rebaixado desde a 4ª rodada do retorno, eu falo isso aqui no Max Esportes, você estava até com a Covid, Mazella, o elenco é muito limitado, jogadores fraquíssimos, você de repente salva aí, de repente, o Bruno Nazário, acho até que um jogador razoável, embora ontem não tenha entrado bem no time, mas até um jogador que tem mercado, na minha opinião, mas o Botafogo, para a temporada seguinte, para a Série B, como falou o Sérgio Américo, tem que se reinventar, porque do jeito que está, e com pessoas que ficam de fora, dando opiniões, o Montenegro é uma delas, ele faz um mal tremendo ao Botafogo, lamentavelmente, Mazella. Tá bom, olha só, o Jorge Ramos e o Pomerol entrarão no início do terceiro bloco para fechar o assunto Botafogo e falaremos de Fluminense e Corinthians amanhã e também da reorganização do novo respiro que o Vasco está levando com o Vanderlei Luxemburgo. Já já a gente volta aqui na TV Max com o Max Esporte, você curtindo as nossas redes sociais, lembrando sempre que o Rio corre para Max. Muito bem, e a volta do nosso Max Esporte aqui pela TV Max, canais 525 e 25 da NET, os nossos encontros de todas as terças-feiras. E você, por favor, curta as redes sociais do Max Esporte, as minhas redes sociais também, do Ricardo Mazella Narrador. Entra lá, concordo, discordo, mas sempre com educação e respeito. E a gente vai tocando o nosso barquinho, sempre no oferecimento de REN TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. REN TV do meu querido amigo Júlio Cosentino, grande Julinho. Está animado com o futebol de base do Fluminense e não tão animado, mas de qualquer maneira agora voltando com o time profissional do Tricolor. Bom, cadê meus mosqueteiros de volta? Cadê meus mosqueteiros? Carlos Borges, Jorge Ramos, Sérgio Américo, Octávio Bocão, meu querido amigo de todo mundo. O rei atua em todas as áreas, de Niterói ao Recreio dos Bandeirantes. Está sempre atento, hein, Bocão? Meu querido Odair Júnior, sempre girando, tomando aquele banho de sol, girando, aparecendo, que legal. Odair sempre queimadinho, aquela piscina bonita, coletiva, bacana, bem legal. Odair Júnior do seu condomínio, logicamente, da sua casa. E nosso Daniel Pomeroy, marido de Malu, sempre em Ipanema, com sua residência também móvel no Recreio dos Bandeirantes. Quando tem obra, ele vem para o Recreio dos Bandeirantes para evitar aquela martelada. Falando em martelada, com a sua martelada, meu querido amigo Jorge Ramos, em respeito ao seu Botafogo, porque está dose, comissão técnica ruim, tudo ruim, o que fazer, se é que é possível? Não digo nem sair da primeira divisão, ficar na primeira que está difícil, mas para reformular tudo isso. Olha, mas eu sempre achei que o Botafogo, desde 5, 6 rodadas atrás, estava rebaixado pela postura dos seus jogadores em campo. Aí, vários presidentes, o Mufarrege foi um péssimo presidente, o próprio Carlos Eduardo não foi bem, e lá atrás ainda, Maurício Assunção, outro presidente que não foi bem. O Botafogo tem uma equipe que não é uma equipe de qualidade, sofreu muito em alguns jogos com a arbitragem, nós comentamos isso aqui, e a soma disso tudo deu esse resultado. Agora, Mazella, eu vou ser assim, bem objetivo, cair para a segunda divisão é muito ruim, mas não é a morte, não, tem volta. O Botafogo já caiu, já voltou 2 vezes, o Vasco já caiu, já voltou, o Fluminense já caiu, já voltou, o Flamengo já caiu e mexeu os pauzinhos e não caiu. Então, isso tudo acontece no futebol. Então, não tem que ter essa de terra arrasada, não. É em frente. O Durcésio deu uma entrevista aqui para a gente, muito boa, achei que ele foi muito bem na entrevista dele. Ele tem 2 planos, o de ficar e o de não cair.
O de cair é pior, obviamente. Mas fazer o quê? É renascer das cinzas e seguir em frente. Só isso. Daniel, você como árbitro, deixa o Daniel falar, você não permite que ninguém fale, deixa o cara falar. Desculpe. Cancelar. Eu quero dar um toque. Daniel, fala você, depois você fala. Depois, por favor. Fala antes que o Bosta interrompa de novo. Não, vou dar vermelho no Bosta. Você está com o cartão aí, não? Dá vermelho para ele. Já que o Gerson não levou o cartão vermelho, quando o Ceará é merecido... Não, primeiro vou dar o amarelo pro Bosta. Primeiro é só amarelo. Eu, infelizmente, não escapa da Série B no ano que vem. Infelizmente. Tá certo. Estou muito triste, mas ontem realmente o caixão sepultado com o Botafogo Série A. Eu também acho. O Botafogo já caiu há muito tempo e não tem como reagir. 4 vitórias no campeonato é ridículo. Fala, Borges, diga. Porque é o seguinte, eu vou falar o seguinte, eu nunca, em momento algum aqui, falei de 2019 com 2020. Eu não falo nada nesse sentido. Agora, o seu Sérgio Américo, eu já falei aqui várias vezes, é viúva do JJ, que toda hora ele tem que citar 2019. E o seu Jorge Ramos é viúva de arbitragem. É porque é culpa da arbitragem, é culpa disso, é culpa da arbitragem. Ele não coloca que o time é ruim, o time merece Série B. E o seu Jorge, é brincadeira o senhor achar que é uma normalidade ir para a Série B. É a terceira vez que vai para a Série B. É a terceira vez. Como é que isso tem normalidade? Ou você tem problema de compreensão ou é surdo. Né? Porque eu não falei isso. Né? Em nenhum momento eu falei isso. Né? Então, limpe seus ouvidos, vá ao médico para ver o que você tem. Mas o senhor não falou que era normal ir para a Série B? Que era normal ir para a Série B? Pelo que está apresentando... Só para complementar aqui, Mazela. Deixa eu falar. Só para complementar aqui rapidinho em relação ao Botafogo, nós temos que mudar na base a metodologia de trabalho. Porque o jogador do Botafogo, quando ele sobe da base para o profissional, ele acha que já fez tudo. Por exemplo, Juan, Caio Alexandre, eles não jogariam hoje no Flamengo, no Fluminense e no Vasco. Porque a captação nesses 3 clubes são importantíssimos. Esses jogadores crescem competitivos. O Fluminense é a prova disso. Com 7 jogadores da base, ganhou do Flamengo, dos medalhões. Então, no Botafogo, não. O jogador chega lá achando que já fez tudo. Nós temos que melhorar a metodologia na base do Botafogo. O Tiano faz um grande trabalho, mas os profissionais que lá estão têm que mudar isso. Tá bom. Sérgio, responda. O Bocão já falou, o Bocão está tentando encontrar caminhos, mas você foi citado pelo doutor Carlos Borges, e eu gostaria que você respondesse para a gente entrar em Fluminense e Corinthians. Por favor. Eu acho que eu vou perguntar para o Jorge Ramos qual é o médico que ele vai indicar para o Borges. Eu vou indicar esse médico também, porque o Borges realmente está com algum problema cognitivo. Eu não estou falando de 2019, não sou vivo do Jorge Jesus. Eu toda hora digo aqui que eu não uso retrovisor, olho para frente. Você pode ficar olhando para trás, bicho. A minha vida, a vida da minha família e até a minha profissão não andavam. O que eu sempre faço é um paralelo daquilo que o Botafogo era em 2019 para o que está acontecendo agora, mas projetando sempre o futuro. Ô, meu amigo Borges, qualquer coisa a gente bate um papo, eu te explico fora do ar. Viúva do Jorge Jesus, pelo contrário, eu não sou nem favorável à volta dele. Nem sou favorável, passou. Estou te falando com pureza d'alma, meu querido amigo. José Carlos Borges, você está impossível, seu José Carlos Borges. Vou fazer uma queixa à dona Elizabeth com o senhor. Dona Elizabeth, né? Bom, olha só, amanhã Fluminense e Corinthians em São Paulo. O que você espera, meu doce Odair Júnior? Gostou do doce? Gostei do doce, sobretudo no ano gira, né? Agora, o detalhe é o seguinte, é um jogo importante, é um jogo que o Fluminense procura vencer para ir a 46 pontos no campeonato. O empate não é um resultado dos piores, vai ser um jogo difícil. O Corinthians não é uma equipe ofensiva, é uma equipe reativa. O Corinthians fica aguardando nos contra-ataques e o Fluminense da mesma forma. Por isso, eu acho que o Fluminense tem condições de, pelo menos, arrancar um empate lá no Itaquerão contra o Corinthians. É um jogo complicado. O Corinthians tem lá o centroavante Jô, que não é dos melhores, mas é um cara oportunista. E o Fluminense está vivendo hoje um momento até que razoável. Acredito que o Fluminense consiga até um empate amanhã contra o Corinthians, mas é em São Paulo. Eu acho muito importante, meu querido Daniel Pomeroy,
você informar quem apita, porque a arbitragem, no meu modo de ver, é muito ruim no Brasil. A arbitragem, não que são desonestos, mas parece ter uma pressão para apitar para time de camisa, com mais torcida, é um negócio impressionante. E o comando do Gaciba, na minha modestíssima opinião, é muito falha, porque a arbitragem é horrorosa e tem esse lado que vai sempre para o time com mais prestígio atualmente. Ô Jorge, amanhã, o Ailton dirigindo, não o Marcão. O Ailton, você vê chances do Fluminense que, se o Fluminense repetir o primeiro tempo contra o Flamengo, vai tomar pancada, vai tomar uma porrada. Se repetir o jogo contra o Atlético do Paraná, contra o Atlético Mineiro, que foram fantásticos, e o segundo tempo contra o Flamengo, eu acredito até na vitória, Jorge. Eu acredito que é possível, apesar do bom momento do Corinthians. O Corinthians com o Mancini melhorou bastante, subiu na tabela. O nível é que a equipe do Fluminense possa vencer a partida. O Fred melhorou nos últimos 2 jogos. É um jogador que a gente sabe que é um jogador experiente, tem alguma qualidade, pelo menos, né, pelo tudo que ele fez. Eu acho que o Fluminense tem condição. Não fez mas é uma... O som do Jorge também não está legal, também, como o do Daniel. Ô Bocão, Bocão, olha aqui. Conclua, Jorge, por favor. Eu congelei. Mas voltou, pode falar. Eu acho que o Fluminense pode vencer a partida. Eu acho que pode. Agora ficou legal, pode vencer. Bacana. O Fred subiu de produção. O Nenê teve uma expectativa de não poder jogar, mas pelo menos vai poder participar. Se é que vai jogar, mas é um jogador que tem qualidades. Eu acho que é um jogo, é um páreo duro, apesar do bom momento do Corinthians. Como é que você acha que o Fluminense deve se portar, Bocão, amanhã? Um jogo bastante equilibrado. As duas equipes se parecem muito taticamente, é a minha opinião. O Corinthians tem jogadores de altíssimo nível, como eu sempre falei isso. O Corinthians era para estar na parte de cima da tabela, tem 6, 7 jogadores a nível de seleção brasileira. E o Fluminense tem um coletivo forte, além de ter jogadores experientes, mesclado com os jogadores mais jovens, que passam esse espírito de liderança e os jogadores compram a ideia. Então o Fluminense é muito forte. Eu acho que o jogo é bastante equilibrado. Que isso aí? Passou um trem? É um trem, uma barca? Odaí, para de mexer o telefone, Odaí. Tá bom, Odaí. Vem cá, o Odaí é parecido com quem, Sérgio Américo? Ele parece o saudoso Antônio Marcos, que era marido da saudosa Vanusa. Ele vai cantar o Homem de Nazaré pra gente já já. Olha o nosso Odair. Você vai encerrar o programa cantando o Homem de Nazaré, Odair Marco Júnior. Tá certo. Então, Odair Marco Júnior, até combinou. Marcão, como é isso? Fugiu o nome dele lá? Ailton. Em Bosch. O Ailton Ferraz, eu acho o Ailton Ferraz muito mais jogador do que o Marcão. Eu acho que esse é o técnico ideal para o Fluminense. Agora, é brincadeira, como vocês são pequenininhos, como é que o Fluminense é pequenininho? O senhor Odair Júnior, não, aceitamos um empate lá. O time que vai para campo é para ganhar, não é para aceitar um empate. Entendeu? Que nem o Flamengo. É ser muito pequenininho, tem que partir para cima, tem que ganhar o Corinthians. Eu acho que vai dar Corinthians, mas... Fala, Daí, você foi citado como pequenininho, Daí. Fala, Daí. Fala, Daí. Oi, Mazela. Eu estou ouvindo muito baixo agora. Mas fala, pode falar. Não ouviu o que o Bosch falou, não? Que o Fluminense é pequenininho porque você falou que o empate era bom resultado. Não, eu acho que o empate é bom resultado. Vai depender muito das circunstâncias do jogo. É sempre bom você vencer as partidas. Agora, entre empatar e perder, você somar um ponto e não somar nada, é melhor que você some um ponto. Então, acredito que o Fluminense possa até conseguir uma vitória. Agora, se não der, que ao menos arranque o empate contra o Corinthians em São Paulo fora de casa. Sérgio, acho que o jogo de amanhã pela vitória do Fluminense passa muito pela atitude, Sérgio Américo, porque, como eu havia citado com o Jorge Ramos, se entrar com a marcação alta, empurrando o adversário e jogando, eu acho que tem amplas condições. Eu discordo totalmente do Bocão, tem 7, 8 jogadores do Corinthians Seleção Brasileira. Eu acho um pouco exagerado. O time do Corinthians é apenas razoável, no meu modo de ver. É a minha opinião. É só você ver... É a minha opinião. Eu acho que o Corinthians é um time razoável, né? Gil, Fagner, Fábio Santos, Ramiro,
Tem mais dois que são ótimos jogadores do Corinthians. Pelo amor de Deus, o Ramiro... Goleiro. Hein? Cássio. O goleiro é bom, Cássio. Mas, pô, o Jô, jogador, já deu o que tinha que dar. O Fábio Santos já deu o que tinha que dar. São bons jogadores, mas são jogadores já para o final de carreira, não para a seleção brasileira. São bons jogadores e olhe lá, ponto, Sérgio Américo. Bom, eu acredito que, em relação a esse confronto com o Corinthians, o que me chamou a atenção do Fluminense diante do Flamengo no segundo tempo, você falou sobre isso, foi a determinação, a disciplina tática, a garra dos jogadores, a vontade de vencer. Como já foi dito aqui durante o programa, quando não vai na técnica, se você for na determinação, você pode alcançar o resultado. Até, às vezes, a história do futebol mostra isso, desse jeito, com essa característica, com esse perfil, suplantar adversários tecnicamente mais fortes. E outra coisa, Mazella, na minha opinião, o Ailton Ferraz, que é o auxiliar técnico do Marcão, o Marcão não vai estar na área técnica porque ele está se recuperando de Covid, mas o Ailton Ferraz é mais técnico que o Marcão. Sei que seria um constrangimento danado agora a diretoria do Fluminense tirar o Marcão e fixar o Ailton Ferraz como técnico. Mas está provado, pelo menos na minha forma de ver, que o Ailton Ferraz, comandando o time diante do Fluminense, ele foi bem mais efetivo e presente que o Marcão. E por todos esses ingredientes, acredito que o Fluminense pode surpreender e vencer o Corinthians. Pô, mas foi um jogo só. Se ele tomar a goleada do Corinthians, vai tudo por água abaixo. Menos, gente. O Ailton não é mais treinador que o Marcão nunca. Os dois têm a mesma vibe. Só que um ganhou do Flamengo, um outro time que é qualidade técnica. Essa é a sua opinião. Eu penso diferente. Eu também acho que o Ailton é muito mais técnico. Vamos ficar aqui até amanhã de manhã discutindo. O Ailton é muito mais técnico. Jogou muito mais bola. E onde? Jogou aonde muito que é mais mais bola. técnico? Aonde? O que ele fez, o Ailton? Bola, É isso que eu falo. técnico. Eles estão na mesma vibe do Rogério Ceni. Ele daqui a pouco vamos criar. Isso aí vai vender uma ideia que é mentira, que o Ailton é um ótimo treinador. Vamos parar com isso, gente. Ninguém está falando que é ótimo. Ninguém disse que ele é ótimo. Ninguém está falando que é ótimo. Eles vão do Flamengo, agora é bom técnico. Vocês estão de brincadeira. Não, olha só um detalhe. Ninguém disse que o Ailton é um grande treinador, que é o Pelé dos treinadores. Ninguém disse isso. Olha só, ninguém está falando isso. Que o Marcão. Ele é nem técnico, ele é auxiliar técnico. Organiza essa zona aqui, Daniel, organiza a zona. Olha aqui, o negócio é o seguinte, o Marcão nunca conseguiu transformar o time em nenhum jogo. Foi ruim do início ao fim, o Daí. Se eu estiver mentindo... Isso aí. Exatamente. O simpático o Marcão não conseguiu. E o simpático... Cara, deu branco. O Ailton conseguiu. Mudou o time do intervalo de um jogo para outro. Então, acredito que não tem, pô. Você quer o quê? Hein? Olha só, para fechar o negócio, Vasco da... você curtindo o Max Sport, e nossas redes sociais particular do Jorge Ramos, do nosso Otávio Bocão, do Carlos Borges, Daniel Pomeroy, do Odair Júnior e também do Sérgio Américo. Estamos todos à disposição para concordar, discordar, mas sempre com educação, com respeito. Deixa eu que lá, bababá, pode brincar, fique à vontade e participe, gente, toda semana com a gente. Até me enrolei um pouquinho aqui. Bom, falamos do Fluminense, vou deixar o palpite para o final do Fluminense-Corinthians. O Vasco venceu o Botafogo, acabou de jogar, na minha opinião, pá de cal no Botafogo e respirou, Jorge Ramos, para fechar o programa. O Vasco da Gama respirou, sem dúvida nenhuma. O Vasco deu um importante passo para sair da proximidade da zona do rebaixamento. O Vasco não vai cair. O Borges, o Vanderlei é o principal responsável pela subida do Vasco? Sim, mas eu acho o Vanderlei tipo remédio anti-inflamatório. Ele resolve naquele sentido, aquelas partidas, e depois ele começa a cair. O Vanderlei já foi técnico há muito tempo. Agora, um detalhe é o seguinte, o Vasco joga com Curitiba. Esse jogo é importantíssimo no final de semana em São Januário, porque o Curitiba está na última colocação, mas está ali naquele pé. O Vasco tem uma vantagem, que o Bahia vai mal e o Fortaleza e o Sport também vão mal. Então, essa é a vantagem. Eu acho que o Vasco vai sair desse sufoco, porque o Vanderlei é um anti-inflamatório. Resolve ali nas 12 partidas e olha lá. Daí ele falou e não disse nada. Ficou em cima do muro. Vasco cai, não cai, Vanderlei é importante ou não é importante? O elenco do Vasco é ruim, dá para se virar? O que você tem a dizer? Olha, o Vasco não vai cair. Eu falava até umas 3 semanas atrás aqui no Max Sport que o Vasco trocaria de posição com o Bahia. Isso antes do Sapinto ser demitido. Luxemburgo fez 2 jogos, empatou 1-0, venceu ontem, no domingo 3-0 a equipe do Botafogo. Enfim, Vasco permanece na Série A. O Vasco não cai, Mazella.
Ô, Bocão, você disse que, eu discordo de você, que o Barroca é o menos culpado. Eu acho que o Barroca não tem, como alguns companheiros falaram aqui, não tem ainda punch para segurar uma equipe. Pode ter até no futuro, pode melhorar, como o Rogério Ceni também, só que o Rogério Ceni tem o apoio da imprensa, o Barroca não tem, da Flapress, que a Flapress sempre age, chega qualquer um no Flamengo, Serginho balançou a cabeça. Eu sabia, era para provocar mesmo, Serginho. O Isla é um lateral limitado, fez 2 bons jogos, já falou que era seleção mundial. É impressionante qualquer mulambo, que, não no sentido do Flamengo, jogador ruim que chega no Flamengo, vira craque. É impressionante isso. O Vasco tem elenco ou tem treinador, meu querido Bocão? Depois você fala isso aqui. Não, o Vasco tem treinador, que eu acho que o Luxemburgo, por mais que esteja ultrapassado, eu acho até que ele, Abel, já teria que virar manager de clubes, né, como dirigente, passar um pouco da experiência deles. Mas o Vasco agora tem um treinador que é motivacional, fala a língua dos jogadores. Em relação ao que o Odair falou, da troca do Vasco pelo Bahia, mas o Bahia, para os estudiosos do futebol até pouco tempo atrás, era a referência no Brasil em termos de estrutura. Não só a estrutura, quem ganha é jogador. Esse negócio de estruturazinha, o Bahia tem uma... Esquece. O Vasco não cai. Tá certo. Olha só, estrutura eu acho que ajuda, não é tudo, mas uma boa estrutura que o Bahia não tinha, hoje tem que parabéns. E esse presidente do Bahia, aparentemente eu não conheço a distância, é muito bom. Tá tocando, Odair, a mão do telefone dele. Odair, fica tocando. São os fãs do Odair que ficam ligando para o Odair. Ô, Daniel, para fechar, o programa está em cima da hora e quero os palpites. Alguma coisa para falar do Vasco? Você que, quando o árbitro viu o Vanderlei, você pegou o Vanderlei como jogador ou como treinador? Agora me falha a memória, meu querido Daniel Pomeroy. Não, como jogador nunca arbitrei jogo dele, como treinador também não. Porque eu só fiz 3 anos profissional, em 93, não tive a oportunidade de arbitrar como jogador nem como treinador. Mas é uma pessoa excelente e vai tirar o Vasco do rebaixamento com toda certeza. Fala, Serginho. Não, só para dar o meu pitaco rápido sobre o Vasco. Acho que renovação tem que acontecer em qualquer setor de atividade humana, mas a experiência nunca pode ser descartada. E o Vanderlei é muito experiente. Para mim, o Vasco não cai. E nesse jogo com o Botafogo, deu para perceber nitidamente que o Vanderlei Luxemburgo, em curto prazo, ele já recuperou 2 jogadores. O Thales Magno, que está jogando na ponta também no meio, está jogando também como atacante, um pouquinho atrás do Cano. E o próprio Thales Magno deu entrevista no intervalo dizendo que o Vanderlei está em cima dele. O Vanderlei foi quem o lançou no time profissional do Vasco na primeira passagem pela equipe de São Januário. Ele está rendendo melhor. E o Pikachu, que estava cheirando a peixe, cheio de mofo, jogando até adiantado, chegou a fazer até gol de pênalti. Então o Luxemburgo já tem o seu mérito e, para mim, o Vasco não cai. Tá certo, então. Gente, para fechar o programa, estamos já na reta final do nosso Max Sport, desta terça-feira, os nossos encontros de todas as terças, 8 da noite, e também meia-noite, repeteco, às 6 da manhã de quarta-feira. É o único jogo do meio de semana envolvendo clubes do Rio de Janeiro, Fluminense, Corinthians, Fluminense em São Paulo. Começo com você, Otávio Bocão. O placar. Fluminense, Corinthians, o placar? 2-2. 2-2. Para você, Sérgio Américo? 1-1, Fluminense e Corinthians. Até agora, empate. Você, Jorge Ramos? O Fluminense vai vencer essa partida por 1-0. Você, Daniel Pomeroy? 1-1. Você, meu querido amigo Odair Júnior? Fluminense 2-1. E eu vou deixar o Ursão do Vral para o final, que ele vai dar o seu palpite, imagino. Entendeu? Fala, boa, gente. O incoerente Bocão, que diz que se tomar uma goleada, vão dizer que o técnico é ruim, então vai ser goleada. 5 para o Corinthians, 1 para o Fluminense. Bocão, manda um beijinho para sua neta, mandar um beijinho para minha neta nos Estados Unidos. A Alessia, mandando um beijinho carinhoso para ela também. E o seu beijo final para sua netinha. Fala, Bocão. Vovô Bocão te ama, Sarai. Um beijo para você. Vovô te ama aí em Londres. Um beijo para Mônica, meu amor. Felipe, sua esposa e sua enteada. Um beijo para vocês, gente. Essa semana, Mônica, meu amor, é isso? Tá legal, então. Vamos em frente. Sérgio Américo tem comida até hoje.
Ah, meu Deus do céu. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Só bebia água. É porque eu também levava. Ele também levava para casa. Ah, meu Deus do céu. Estourando a nossa pergunta, Jorge Ramos. Você não tem ideia. Pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado do programa. Falamos sério, analisamos, criticamos, informamos e também brincamos, descontraímos para fazer uma noite de terça-feira bem agradável para vocês. Espero encontrá-los na próxima terça-feira. Max Esporte, o Rio correndo para Max.